Olá, hoje a gente vai mergulhar numa decisão importante do Supremo, a ADI 4906. O foco aqui é entender como a polícia e o Ministério Público podem acessar dados de usuários de telefone, sabe? A nossa conversa parte de uma pesquisa da professora Ana Paula Gomes, que usou informações do próprio STF. A ideia é entender direitinho o que ficou decidido. A questão que estava pegando era bem específica. Será que a polícia, o MP, podiam pedir informações cadastrais básicas, tipo nome, endereço, direto para as empresas de telefonia, sem precisar de ordem judicial antes para certas investigações? Ok, vamos analisar isso. Então, o que o STF decidiu nessa ADI 4906? Olha, a Corte disse que sim, que é constitucional a regra que permite essa requisição direta. Isso quer dizer que a polícia e o MP podem sim pedir direto para as operadoras os tais dados cadastrais. E que dados são esses? Basicamente, qualificação pessoal, nome, RG, CPF, essas coisas, filiação, né, nome dos pais e o endereço que a pessoa deu lá no cadastro. E o ponto crucial, sem precisar de autorização de um juiz primeiro. Exato. E o fascinante aqui é a lógica por trás disso, sabe? O argumento central do STF foi que esses dados cadastrais, eles, pela natureza deles, não têm a mesma proteção de sigilo constitucional que, por exemplo, o conteúdo do que você fala no telefone ou troca por mensagem. O tribunal fez uma distinção bem clara aí. Uma coisa é a informação que você dá para contratar o serviço. Outra coisa é o que você conversa usando o serviço. A expectativa de privacidade é diferente. Ah, certo. Essa diferença é chave, então. Não estão falando de ouvir a conversa, ler o zap, ver histórico de ligação, nada disso. O que pode pegar sem ordem judicial é só aquela informação básica de registro do cliente na operadora. É isso. Isso, perfeito. Se a gente conecta isso ao quadro geral, bom, a implicação na prática é grande. Justamente por não serem vistos como sigilosos nesse nível mais forte, né, constitucionalmente falando, o compartilhamento desses dados específicos com quem investiga, polícia, MP, não depende do judiciário dar o ok antes. Isso pode, acelerar muito o começo de certas investigações, sabe? Pensa num caso de golpe, ameaça, ou até para achar alguém foragido. Identificar rapidinho quem é o dono da linha telefônica é fundamental, né? Teu nome e o endereço ligados ao número pode ser o pontapé inicial ali. Faz sentido. Então, o que tudo isso significa? Que o STF meio que deu essa ferramenta para as autoridades, mas ao mesmo tempo deixou claro o limite para dados mais sensíveis. Tipo, traçou uma linha. Dado cadastral básico, ok. Acesso direto. Agora, conteúdo de conversa, dado de conexão mais detalhado, aí sim, só com ordem do juiz. Bem fundamentado. É isso. Precisamente. A decisão, ela reconhece que a investigação precisa de agilidade, às vezes, né? Mas sem rifar a proteção que a Constituição dá para a comunicação privada. O STF ponderou isso e concluiu que para esses dados cadastrais, nome, documento, filiação, endereço, o interesse público na investigação justifica o acesso direto. A expectativa de privacidade ali seria menor. Entendi. Essa clareza sobre o que precisa ou não de ordem judicial é bem relevante, né? Sim, com certeza. Dá uma segurança jurídica maior, né? Tanto para as operadoras, que sabem o que podem ou não entregar, quanto para as autoridades. Então, o STF basicamente estabeleceu essa diferença importante entre tipos de dados para a investigação criminal. Deixou claro que dado cadastral básico não tem a mesma proteção que o conteúdo da comunicação e isso facilita o trabalho na fase inicial da investigação. Isso levanta uma questão importante, né? Para a gente pensar um pouco mais. A do cadastral de conteúdo de comunicação telefônica. Como é que ficam outros tipos de dados digitais que a gente gera o tempo todo hoje? Tipo metadados de localização de celular, registro de acesso ao aplicativo, perfil de rede social que não é bem comunicação. Onde será que vai ser traçada essa linha da privacidade para esses rastros digitais mais novos? Fica aí a reflexão, né? Como adaptar esses conceitos para esse mundo cada vez mais digital?